Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, aproxima-se a nossa Páscoa. E estamos na semana chamada Santa, a grande semana, aquela que tem o seu ponto alto na festa da ressurreição. Mas até lá temos um caminho que precisa ser marcado por uma reflexão séria e muito responsável. Para vermos a seriedade e a responsabilidade do que significa essa reflexão, permitam-me com vocês dar alguns passos neste terreno sagrado e único da Escritura, nos textos que nos são apresentados no início desta semana. Escutamos em primeiro lugar Isaías, o profeta da esperança, que de maneira singular compromete-se com a dura tarefa de manter viva no coração do povo de Deus a esperança. Ele fala não só àquele povo do tempo de outrora, mas fala conosco, porque nossa esperança, ela precisa sempre ser robustecida. E de tal modo, ao escutarmos o primeiro canto do servo sofredor, contido em Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 7, a imagem daquele que seria martirizado, rejeitado, que passaria pelas consequências do seu compromisso de manter a esperança no seu Senhor viva no coração do povo, é-nos apresentada. Essa figura que é apresentada a nós, ela tem uma frase num versículo que eu acho simplesmente fabulosa. Acho densa e rica, porque no capítulo 42 de Isaías, no versículo 3, vai se referir a esse servo escolhido pelo Senhor como aquele que não quebra a cana rachada, nem apaga o pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Uma cana rachada já pode ser quebrada. Um pavio que não tem chama
A nossa tentação, em primeiro lugar, é apagá-la. Esse servo não vem nem para apagar o resquício de nossa esperança, e muito menos para quebrar a esperança que carregamos, mas vem para, no julgamento, obter a verdade e ajudar-nos a caminhar nessa verdade. Esse que foi recebido como servo, e onde está a alegria da alma do Senhor que o escolhe, não é outro senão nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, não é Cristo que não quebra a cana rachada porque Ele não desiste de nós. Não apaga o pavio que ainda fumega como uma sentença de morte, mas pelo contrário, busca manter a chama viva, iluminando não só os nossos passos, mas do mundo inteiro. Ele é a aliança das nações, dos povos. Ele que faz os cegos enxergarem. Ele que faz com que os cativos obtenham a sua liberdade. E aqueles que estão mais tomados pela escuridão reencontrem a luz da esperança e da vida. Olhar para Ele e assim falar é tão corriqueiro e tão comum, e que particularmente penso que em alguns momentos é até enfadonho. Isso porque os discursos que repetem as mesmas palavras são muitas. As sentenças, cantos, liturgias, celebradas em todo o mundo, que falam do Cristo como nossa esperança, como sua esperança. Entretanto, uma imagem contida no Evangelho de João me deixa desconcertado. Uma imagem que faz com que a seriedade e a responsabilidade de nossa reflexão seja aguçada. Isaías é o profeta da esperança, fala de esperança, nutre a esperança. Mas acredito que no tempo presente é necessário sabermos onde está a nossa esperança. Ao escutarmos o Evangelho de João, tem a indicativa simples de que 6 dias antes da Páscoa, o número 6 significa um número incompleto, não é ainda a plenitude do número 7. O número 6 indica que ainda não está tudo consumado. Está próxima a Páscoa, mas ainda não foi tudo oferecido e concretizado. Nesse 6º dia antes da Páscoa, Jesus vai encontrar-se com Lázaro, com Marta e Maria, percebe e vê um movimento singular que sempre acontece onde ele chega. Muitos vão até ele por inúmeros motivos, mas o próprio Evangelho de João vai dizer que alguns foram até Betânia para verem Lázaro, que era, na verdade, um grande espetáculo. Lázaro era a personificação de tudo aquilo que Jesus realizaria. Afinal de contas, Lázaro esteve morto e voltou a viver. Lázaro é um resgatado das garras da morte, mas voltará a morrer. E pelo que vemos, por causa de uma decisão dos judeus que querem eliminar qualquer motivo que leve as pessoas a procurarem Jesus. E alguns vão até ele. Mas não é esse o dado mais importante. Não é o dado mais importante o fato de que muitas pessoas vão atrás do espetáculo que seria Lázaro vivo. Até porque, no nosso tempo, tantos procuram os espetáculos da fé, tantos procuram, seja no catolicismo, no protestantismo, no pentecostalismo ou no tal evangelismo que cresce, o espetáculo
Um espetáculo no qual, aparentemente, Jesus está como o ponto mais importante, mas não está. O que muitas pessoas procuram é ter mais um motivo, como esses judeus, mais um motivo para ver algo que lhes encha os olhos e lhes dê mais uma razão para um palavrório sem sentido e descompromissado. Sim, eu falei palavrório, porque é uma falação danada, completamente desenraizada de um compromisso concreto em ser o que se pode ser como o melhor para a vida dos outros. Não é esse o ponto. O que quero, na verdade, tocar com vocês é o dado simples de Maria, que vai até Jesus com um perfume de nardo muito caro e puro, e que valeria 300 moedas de prata. Uma compreensão simples é importante ser feita. Eu não quero aqui falar do gesto dessa mulher que enxuga os pés de Jesus com os cabelos, e também não tenho a pretensão aqui de repetir o discurso da importância do que seja esse perfume como anúncio da paixão do Senhor. Não. Acho que é um dado muito importante para refletirmos aqui, principalmente no tempo presente, no meio desse palavrório aparentemente cristão. Qual é o dado? O perfume, segundo Judas, ladrão, que andava com Jesus, era um de seus discípulos, como muitos de nosso tempo, e sabe mensurar exatamente qual seria o valor desse perfume: 300 moedas de prata. Isso é muita coisa, porque lembremos, o próprio Judas, tão preocupado com os pobres e tão desprendido, o próprio Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele vendeu Jesus por 10% do valor desse perfume. A 10ª parte daquilo que significaria o perfume. 30 moedas poderia corresponder a um mês de trabalho de alguém. Um mês. Como tem pessoas que se vendem por pouco, não é? Há pessoas que se vendem por muito pouco. E vendem-se por muito pouco, visto não saberem o valor que possuem. Eis aqui o que quero fazer de comparação. As 30 moedas pelas quais Judas troca Jesus e o valor de 300 moedas simbolizado no perfume dessa mulher, Maria, que escolheu a melhor parte de escutar a Jesus Cristo. Vejamos. Judas Iscariotes vê Jesus como alguém que vale um mês de trabalho. Mas o que é um mês de trabalho? O salário de uma pessoa com um mês brevemente não terá valor algum. No tempo de recessão, e principalmente agora com as possíveis taxações estadunidenses e chinesas, o mundo fica em polvorosa, porque a economia pode entrar em colapso. Imaginem, por exemplo, se o café já está tão caro, pensem no arroz daqui a um tempo. Nosso almoço e nosso jantar valerá milhões. Isso que é elevar uma nação inteira à riqueza, ter no seu prato ou na sua caneca o ouro. E eu estou sendo irônico. Um mês de trabalho não garante a subsistência de 2 meses. Ele troca Jesus por nada. Ele vende Jesus
pelo insignificante. Existe até uma reflexão de uma corrente que vai dizer que Judas, na verdade, teria feito um serviço, coisíssima nenhuma. Porque ele fez um serviço porque ele queria, na verdade, era instigar Jesus a dar um passo e a fazer com que a revolução acontecesse. Coisíssima nenhuma. Não é esse o objetivo de João aqui. João tem o objetivo de dizer que alguns de nós, que muitas vezes estamos andando com Jesus, nos dissemos seus discípulos, nós o trocamos por ninharias, com facilidade. Isso porque não vemos o valor que Ele nos dá, não reconhecemos aquilo que Ele nos ofereceu e que Isaías já havia dito. Ele não quebra a cana rachada, Ele não apaga o pavio que ainda fumega, mas Ele promove o julgamento para obter a verdade. Judas não é muito diferente dos muitos com os quais nos encontramos em nossas várias experiências religiosas. Sim, religiosas, porque fala-se de Deus, canta-se como se fosse a Deus, mas não se vincula, não vincula-se à vida do Deus que nos assumiu. Não nos comprometemos com a palavra do Deus que nos conduz ou quer nos conduzir. 30 moedas de prata, 10% de um frasco de perfume. Há pessoas que se vendem por nada. Que péssimo negócio. E assim se vendem porque não reconhecem aquilo que valem. São como Judas, andaram com nosso Senhor, falam de nosso Senhor, viram o que nosso Senhor faz, mas não se vincularam a Ele. A palavra dele não tornou-se vida e destino nos seus corações. Maria, aquela a quem agora podemos voltar o nosso olhar e recordarmos que há um determinado momento na Escritura onde Maria, Marta e Jesus estão em casa. Marta preocupada em fazer todas as coisas para Jesus e Maria aos pés dele, escutando. Ao ponto que sua irmã diz: olha, o senhor não vai falar nada porque ela está aqui aos seus pés e eu estou me matando de trabalhar. E Jesus, ao dizer: Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Qual é a melhor parte? A melhor parte significa aquilo que esse perfume busca traduzir. Porque se o perfume ele encanta, se o perfume seduz, se o perfume instiga, se o perfume abafa o mau cheiro na sua pouca capacidade, na sua pouca quantidade, e se o perfume é caro, essa mulher, 6 dias antes da Páscoa, não só oferece um perfume caro, mas ela dá a clareza, dá a entender com clareza o que o Senhor revelou e demonstrou do seu valor como mulher, como discípula, como quem o escuta, como quem o faz sentido de vida, como quem o quer proximamente, oferece o que ela tem de melhor, simbolizado por este perfume, que vale muito mais do que 30 moedas de prata, mas equivale a pelo menos 10 meses de trabalho, quase 1 ano de trabalho dedicado. E ela tudo isso oferece para aquele que a deu vida, não apagou a chama de sua esperança, mas a renovou, não desistiu dela
como quem quebra uma cana rachada e lhe mostrou a verdade da vontade do Pai, que é que nenhum daqueles que se aproximem sinceramente de Jesus Cristo e assumam-no na sua vida, tenham vida em plenitude. Aqui então, o que é esse perfume? Símbolo daquilo que ela recebeu grandiosamente de alguém que ofereceu não a seu irmão vida somente, mas a ela vida. Quando é dito, ela toma esse gesto em sinal da minha sepultura, ela está dando a mim aquilo que eu já estou a dar a vocês e que vocês poderão colher com profundidade quando o mais belo perfume for derramado sobre a terra. A vida de Deus, para que os homens consigam saber qual é o rastro do bom odor da vida que precisam seguir. Duas figuras com a compreensão de valores bem diferentes de si e de Jesus. Judas vê Jesus como aquele que vale um mês de trabalho. Maria vê Jesus como aquele que vale muito mais do que o seu trabalho, do que o seu perfume, do que a sua riqueza. O olhar que Judas lança para Jesus é o olhar que ele terá de si, porque ele tira a própria vida. O olhar que Maria terá sobre Jesus é o olhar que ela terá de si, porque ela não fica presa na morte, mas ela continua com os discípulos a buscar aquele que é a vida. Caríssimos, caríssimas, eis aqui a riqueza e a seriedade do que precisamos refletir nesta semana. Porque, de fato, em nosso meio, temos muito palavrório, muita falação, pouca adesão, pouco compromisso, e nas mais diversas correntes e vertentes, sejam elas espirituais ou eclesiais. Seja aquelas que ficam assustadas quando alguém diz a frase de Jesus, pobres sempre os tereis, ou sejam aqueles que justificam determinadas ações porque Jesus disse, pobres sempre os tereis. E o que, na verdade, é preciso ser refletido hoje é, Ele é a minha esperança. Ele é o penhor de minha vida. O que ofereço a Ele é pelo menos um pouco daquilo que Ele já me ofereceu? Porque ninguém dá um presente muito caro a alguém que não vale a pena ou acredita conseguir algo ou ter obtido algo daquele alguém. Permitam-me relatar uma coisa simples, muito simples, mas que é de grande valia para mim. Me lembro que em uma das circunstâncias, como seminarista, num contexto de grande dificuldade da comunidade paroquial, uma senhora humilde chega até o padre e oferece a ele R$50. Isso, há alguns anos atrás, era muita coisa. E nós sabíamos que aquela mulher não teria condições de oferecer R$50 se não fosse com grande sacrifício. E a fala dela foi o seguinte, padre, eu estou oferecendo isso aqui porque eu quero ver a nossa comunidade bonita. E eu sei
que o Senhor se dedica para que a nossa comunidade esteja bonita. Eu não posso fazer muito porque eu não leio, não escrevo. Posso ajudar na limpeza, mas isso aqui, do meu loas, eu estou oferecendo para a minha comunidade. Me lembro que o padre pegou esse R$50, foi até a floricultura e comprou uma das mais belas flores que lá existia, para que a vigília de Páscoa, aquela comunidade, estivesse bonita, com um único vaso de flor. E nós sabíamos que aquele vaso de flor simbolizava a vida de alguém que no nosso testemunho ocular dava muito mais do que aqueles que ficavam no palavrório. A reflexão que eu proponho é simples. O que você oferece a nosso Senhor equivale minimamente ao valor que Ele te dá?